criar vínculo com o doente, o que mais diminui risco cardiovascular? Quais medicações, além dos antitrombóticos, são obrigatórias na SCA-100 Supra-ST? Então, como nós já dissemos, a SCA-100 Supra-ST precisa, assim como todo infarto, de antitrombóticos, não é? Aspirina, inibidor de ADP e um anticoagulante. Já discutimos as doses, os timings, as escolhas, mas não é só isso. A prescrição é mais longa que isso e eu vou mostrar para vocês por quê. É fundamental remédios que diminuam o risco global do paciente, inclusive que impactam mortalidade, impactam a chance de um reinfarto, estabilizam placa, estabilizam a artéria, estabilizam a pressão, estabilizam a glicemia, estabiliza o doente e ajuda ele a melhorar a situação clínica global. Inibidor da ECA, para todos os pacientes com disfunção ventricular, hipertensão ou diabetes. Bloqueador de receptor de angiotensina, para aqueles intolerantes à ECA, né? Losartana, olmesartana. Beta-bloqueador, para todos os pacientes em via oral, começa devagar, né? Light, sem sede ao pote. O beta-bloqueador tem efeitos colaterais, bradicardia, hipotensão. Não há pressa em medicar, mas devemos lembrar do beta-bloqueador durante a internação. Espironolactona, né, inibidor da aldosterona, redução de desfecho, estudo Éfesos, né, para disfunção ventricular mais diabetes ou IC. Né, muito importante, muito útil a droga, cuidado só com o efeito colateral principal, que é a hipercalemia, né, monitorizar potássio e as contraindicações, insuficiência renal, cuidado, etc. Agora, a mais importante, estatina. Paulada, gente, paulada. Dose alta de estatina, meta de LDL 50, nas diretrizes internacionais 55, redução de 50% a 60% no mínimo, para reduzir de vez o risco de um reinfarto, tá, pessoal? Estudo Prove-It, estudo Improve-It, um punhado de estudos mostrando que quanto mais abaixar, melhor para o contexto de altíssimo risco, que é considerado o risco cardiovascular de quem tem uma SCA. Mesmo no longo prazo, permanentemente. Né? E para alcançar níveis tão altos de redução, tão intensos, a estatina em dose alta, de preferência com ezetimibe, eu quase sempre associo. Ezetimibe reduz 20% de LDL, estatina em dose alta reduz 50%. Né? E se houver intolerância às estatinas, considerar o inibidor de PCSK9, que é uma injeção subcutânea, é cara, é quinzenal, mas reduz assim 60% a 70% de LDL e tem redução de desfecho duro sim, já tem estudo mostrando redução de hard outcomes, desfechos adversos no infarto. Excelente droga, mas é cara, né? Então o padrão é estatina com ezetimiba ou estatina em dose máxima, né? Protetor gástrico para todos. As diretrizes falam para aqueles que têm risco de sangramento, idoso, úlcera prévia, etc. Mas eu dou para todo mundo pelo menos no começo. Porque uma hemorragia digestiva pode fulminar o tratamento antitrombótico e impactar numa trombose distente. Evento raro, porém maligno, né? Que nós devemos fazer o máximo para evitar. Né? Para isso, todos esses antiplaquetários que usamos. Controle do diabetes adequadamente, destro abaixo de 180, campanha pesada anti-tabagismo, vai usar bupropiona se for necessário, vai usar adesivo de nicotina se necessário, terapia comportamental, criar vínculo com o doente. O que mais diminui risco cardiovascular? Entre tudo que existe. Um bom vínculo de um bom médico com o seu paciente, para acompanhar, para continuar o relacionamento, continuar aconselhando, e tabagismo é um grande desafio. E reabilitação cardiovascular, desde o primeiro dia após CAT, o paciente sai da cama, fica em pé, faz a fisioterapia, é gradual. Se tiver um programa de reabilitação padronizado no hospital, tanto melhor. Tem que se mexer, né? Já na primeira semana está fazendo exercício físico e vai gradualmente aumentando até assumir
o padrão de exercícios que tinha ou que vai começar a ter. Interessante, importante, cada vez mais na moda, cada vez mais evidências em grandes estudos de redução de risco, né, o tratamento desses pacientes, tanto visando o controle do diabetes quanto do controle de peso, com os inibidores da SGLT2, né, são glicosúricos que reduzem a glicemia, mas também ajudam a reduzir peso. Eles, de certa forma, eles têm uma ação diurética, eles reduzem insuficiência cardíaca, reduzem internações por insuficiência cardíaca, drogas muito úteis, tem algumas contraindicações relativas, né, insuficiência renal, infecções genitais, mas drogas cada vez mais utilizadas nesse cenário, dapaglifosina, canaglifosina, enfim, todas as glifosinas. E, paralelamente, as injeções, né, o GLP-1, inibidores, agonistas da GLP-1, que são talvez hoje o que há de mais potente para a redução de peso. Temos tanto as versões diárias como as versões semanais desses medicamentos, semaglutida, liraglutida, etc. Medicações muito úteis para o controle de peso e que recentemente, até agora no Europeu 2023, mostrando redução de desfechos adversos cardiovasculares na subpopulação de coronariopatas. Então, ambas medicações que estão no arsenal, especialmente naqueles pacientes com excesso de peso e hiperglicemia, né? Não esquecer dessas medicações. Aqui, a diretriz europeia faz um resumo desse long term, né? Esse acompanhamento de longo termo, o que a gente precisa fazer, né? Tá tudo aí que foi falado, ajudar uma excelente lifestyle, qualidade de vida, relacionamentos, psicoterapia, paz de espírito, alimentação frugal, menos gordura animal, menos alimentos processados, mais vegetais, exercícios físicos, dieta do Mediterrâneo, os azeites, os peixes, as olivas, castanhas, campanha antitabagismo pesado. Então, não é só uma coisa ou outra, né? Precisamos do tratamento integrativo, de tudo ao mesmo tempo, supervisão pesada nos remédios, né? Revisar a receita, ver no consultório, revisar, ver se está tomando, incrementar a adesão, políticas de adesão, checar. Hoje em dia muita coisa acontece por WhatsApp, vacinação de influenza, né? Vacinação de pneumonia para maiores de 60 anos, controle estrito da pressão, olha lá o europeu falando, 130 de alvo na sistólica, 80 de alvo na diastólica, LDL de 55 para baixo, não é de 55, é de 55 para baixo, é 40, é 30. Quando eu faço um LDL do meu paciente que teve infarto a 30, eu não reduzo o remédio. É menos que 55, não é 55. Eu mantenho o remédio, né? E controle ali da glicemia HB glicada aconselhada menor que 7%, tá bom? Um belo resumo nessa figura do europeu de como controlar os fatores de risco dos pacientes que tiveram coronariopatia aguda escassa em supra. Um exemplo de uma prescrição hipotética, né? Dieta, o paciente chega ali com a escassa em supra, vai ganhar uma dieta leve ou está em jejum para CAT, vou fazer o ataque de aspirina, o inibidor de ADP, vou fazer o ataque pós-CAT, se o CAT for em 24 horas, se não for eu vou dar na porta, a enoxaparina eu vou ver o horário do CAT para decidir se eu dou, se eu espero a heparina não fracionada no CAT, se o CAT for ultra precoce, no mesmo dia eu espero, se for só amanhã eu começo a enoxa. Só cuidado para não injetar a enoxa logo antes do CAT no dia seguinte, você dá só a do dia, no dia seguinte você poupa para ele tomar a não fracionada no CAT, que é a maneira como a coisa acaba acontecendo. Estatina em dose alta, aí vocês veem a Torva 40, mas eu uso mais a Rosuva 40, rosuvastatina 40, associada com ezetimiba, né? Se fosse a Torva ideal, até mais de 40, 80, né? Simvastatina tento não usar, né? Tento usar as mais modernas. Atenolol
via oral, uma dose baixa para começar, sente o paciente, protetor gástrico, isordil, tridil só se necessário, se tiver isquemia reentrante, IECA, captopril, se tiver disfunção ventricular ou diabetes. Eu gosto de dar um ansiolítico, aí já é mais uma opinião do que um padrão de diretriz, dar um ansiolítico na internação, diazepam é um exemplo, né? Controle de destro, hidratação para o CAT se não tiver com insuficiência cardíaca, fisioterapia e reabilitação pós-CAT e os exames gerais, né, de laboratório geral, hemograma, um perfil hepático, perfil renal, eletroseriado, ecocardiograma, raio-x de tórax e um CAT de preferência em menos de 24 horas. Então, nesse módulo, nós acabamos por resumir aqui o tratamento de longo termo da SCA-100 Supra, né, que é o controle estrito da pressão com antihipertensivos, preferência para o IECA-OBRA e beta-bloqueador, controle do diabetes, preferência ali para os glicosúricos, controle do LDL colesterol radical, preferência para estatina em altas doses, estímulo de um lifestyle perfeito, o melhor possível, campanha antitabagismo, tudo isso vai impactar demais no nosso risco de longo prazo, né? E evitar um novo evento que acontece, apesar de todas as terapêuticas mais modernas, a chance de um paciente voltar ao hospital no primeiro ano com uma isquemia grave ainda é em torno de 10%. Apesar de tudo isso, em trials randomizados, ou seja, muito supervisionados, vejam só como ainda é uma doença desafiadora e grave as síndromes coronarianas agudas, né? Então, um belo resumo de tudo que nós falamos em todos esses módulos, que a SCA-100 Supra precisa de um diagnóstico preciso, baseado no tipo de dor, na clínica, no eletrocardiograma seriado e na curva de troponina. E se esse infarto for do tipo 1, sem Supra, nós aplicamos uma estratificação de risco para entender o risco de morte, é mais um aspecto clínico, o risco hemorrágico é mais outro aspecto clínico para fazer as nossas escolhas. A gente faz o tratamento anti-isquêmico inicial em quem precisa, para quem precisa, quem está com dor toma nitroglicerina e morfina, quem não está não toma. Tratamento antitrombótico é a nossa pedra fundamental, certo? É aspirina, inibidor de ADP e um anticoagulante, de acordo com o horário do cateterismo, vamos fazer a escolha. E, finalmente, o cateterismo em 24 horas, que é o sonho de toda síndrome coronariana aguda. Muito obrigado.